Portal Universo Gospel. As melhores notícias do mundo cristão você confere aqui. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e este é o nosso primeiro Gospel Casting, uma análise do que foi informado em nosso portal de notícias e também em toda a mídia especializada no mundo cristão. E nós começamos com uma notícia que vem dando o que falar em todo o país. Pastor Marco Feliciano é acusado de assédio sexual. A situação é a seguinte: uma jovem de 22 anos, Patrícia Leles, estudante de jornalismo e assessora parlamentar, denunciou o pastor por ter tentado cometer relações sexuais. Isso em junho deste ano. Além disso, ela denunciou que um assessor de Feliciano a obrigou a gravar vídeos desmentindo toda a história que foi divulgada pelo blog Coluna Explanada, do jornalista Leandro Manzini. Este também divulgou um áudio da conversa entre Patrícia e o assessor de Feliciano, Talma Bauer, que chegou a ser detido para prestar depoimentos em uma delegacia. Esse caso você confere em nosso portal de notícias, portaluniversogospel.com.br. Bom, toda essa história é bem complicada mesmo de entender, né? Patrícia Leles, ela inicialmente, quando essa história veio à tona, através do blog do Manzini, não demorou muito, ela gravou 2 vídeos desmentindo toda a história, dizendo que Feliciano era um santo, que Feliciano era uma bênção para a vida dela e tudo mais. Leandro Manzini acabou postando em seguida o áudio da conversa entre a estudante de jornalismo, e o Talma Bauer, assessor direto do Feliciano. Até o presente momento é complicado você fazer pré-julgamento, dizer quem está certo, quem está errado, quem está inventando, quem não. Sei que tem muitos prints rolando de ambos os lados, tanto por parte da Patrícia, denunciando que seria um mau caratismo por parte de Feliciano, e também o pastor divulgou agora recentemente, não tem nem 2 dias, alguns prints, algumas conversas, demonstrando que a tal da Patrícia é um pouco assanhadinha. Bom, até então não se sabe o que é falso, o que é montagem. Eu sei que essa história está indo para a justiça, o nome do Feliciano foi levado para a Procuradoria-Geral da República, há uma representação no Senado contra ele, movido pela própria Patrícia e também por algumas senadoras que se sentiram ultrajadas por conta da possível atitude do pastor. Então esse caso vai longe. Nas redes sociais está complicado segurar a coisa, está complicado se manter numa certa seriedade esse debate. Muita gente está tentando apontar, escolhendo lados, vendo quem está certo e quem está errado. A justiça vai decidir. E acima da justiça, é claro, a justiça divina, a justiça de Deus, essa não falha, essa que nós acreditamos. O próprio pastor Feliciano, ele gravou um vídeo, segundo ele, estava esperando que ele pudesse ter acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado pela Patrícia, e assim ele se pronunciou num vídeo, você pode conferir no nosso portal. Ele pediu apoio da comunidade evangélica do Brasil e se defendeu, estava do lado da esposa, pediu em favor de suas filhas, mas como eu acabei de falar, não é questão agora de escolher lado, saber quem é que está certo, dizer quem está errado. Temos que esperar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo que vai sair depois disso, certo? Outra notícia, essa bem séria. Padre católico é morto por radicais do Estado Islâmico no Egito. Aos 42 anos, Rafael Moussa foi morto com um tiro desferido na cabeça enquanto ministrava uma missa em uma igreja da cidade de Al-Arish, norte do Cairo. Segundo testemunhas ouvidas pela Missão Portas Abertas, os terroristas do Estado Islâmico entraram na igreja declarando a jihad contra os cristãos. Cerca de 2 anos antes, um amigo de Rafael, também que era padre, foi morto exatamente na mesma região. A informação foi passada pela Missão Portas Abertas, que trabalha em apoio às igrejas cristãs em lugares onde o evangelho é proibido, como é o caso do Egito. Os países onde a maioria é islâmica, realmente a perseguição é muito grande. Muitos cristãos estão sendo mortos, estão sendo expulsos. Só no Cairo, no Egito, no ano passado, mais de 30 famílias foram para outros países, foram buscar refúgio em outros países porque a perseguição estava muito grande. Quem permanece tenta viver a sua fé da forma mais discreta possível, porque a perseguição é muito grande. E é uma coisa que a gente tem que analisar sempre, porque nós vivemos em um país em que a liberdade religiosa é muito grande. Nós temos liberdade, por enquanto, bom deixar claro, nós temos liberdade religiosa e nós muitas vezes não valorizamos. Nós preferimos utilizar da nossa liberdade para outras coisas, para discussões inúteis, menos para viver o Evangelho de Cristo.
O que nós devemos fazer enquanto cristãos livres aqui no Brasil é orar em favor dos nossos queridos irmãos que estão sendo mortos, não somente no Egito, mas também na Síria, na Turquia, na Indonésia, na China, na Coreia do Norte. Nós temos que orar bastante para que Deus possa proteger essas famílias, que é uma coisa muito complicada, gente. Crianças sendo mortas, famílias inteiras, vilas sendo dizimadas, e nós muitas vezes não nos damos conta. Nós temos que orar bastante em favor dos nossos irmãos. E a missão Portas Abertas, você pode até acessar o site portasabertas.org.br e lá conferir todas as informações que vêm diretamente desses locais. Alguns nomes são omitidos, alguns dos redatores preferem também não colocar o seu nome em evidência, porque como eles trabalham de forma sigilosa para proteger a si próprio e proteger as pessoas que estão apoiando, então eles têm que seguir com essa linha mais discreta, escondida muitas vezes, porque a perseguição é muito grande. Então nós devemos orar bastante em favor dos nossos irmãos. Ok? E a próxima notícia: pesquisa revela que homens cristãos não veem problemas em se relacionar com mulheres de outra religião. Bom, essa pesquisa foi feita pelo site Divino Amor, considerado, um dos maiores sites de namoro entre cristãos do Brasil. É um daqueles sites de relacionamento que você vai lá, faz seu cadastro, coloca uma foto legalzinha e aí você busca o seu par perfeito. Dos quase 4 mil usuários do site, 56% dos homens entrevistados se mostram abertos a engatar um relacionamento com pessoas de religiões não cristãs, enquanto 60% das mulheres afirmam que não. Ou seja, o cara ele não vê problema nenhum em ter um relacionamento ecumênico. Ou seja, ele ser cristão e a mulher ser a namorada, a mulher ser do candomblé, ou ser católica, ou ser muçulmana. É assim uma situação meio complicada. A gente não pode também dizer se está certo, se isso está errado. É uma coisa que é entre ela e Deus. A gente se assusta e se fica impressionado com isso, porque é aquela história do jugo desigual. Não tem como fugir disso, né? Você tentando servir a Deus ali na sua casa e você tem uma parceira que é adepta de outra religião. Dentro dessa pesquisa também mostra que as religiões não cristãs que os homens, ouvidos pelo site aqui, Divino Amor, que eles consideram engatar um relacionamento, 57% namoraria uma judia, 19% deles namoraria uma budista, 14% uma muçulmana e 10% uma hinduísta. Então, é uma coisa a se pensar. Eu acho que para tudo na vida primeiro você deve orar para Deus, pedir orientação para não cometer nenhum deslize, porque muitos relacionamentos se iniciam e terminam tão rapidamente. Aquela velha história, né? No início é mil maravilhas, é tudo paixão, e depois sucumbe e aí se pergunta para Deus, onde é que foi que eu errei? Então você tem que ter esse direcionamento de Deus, principalmente, para evitar qualquer tipo de decepção. Então essas foram as notícias que nós estamos trazendo aqui, para você. Foi notícia no nosso portal. Se você quiser saber mais, acesse portaluniversogospel.com.br e saiba muito mais a respeito do mundo cristão. Se quiser também acessar nossas redes sociais, no Facebook é o facebook.com/universogospel, no Twitter @unigospel, tá certo? Então este é o nosso primeiro Gospelcast. Toda quarta-feira, quarto estourado na quinta-feira, nós traremos próximas edições discutindo outras notícias que foram destaque no Brasil, no mundo e também na nossa região amazônica. Fique com Deus e que Deus lhe abençoe. Tchau.